E se eu te falar que tem um robô que trabalha para você 24 horas por dia no mercado cripto, sendo que sempre que o Bitcoin cai ou qualquer criptomoeda cai, ele compra essa criptomoeda e sempre que essa criptomoeda se valoriza, ele vende essa criptomoeda para você. E isso funcionando 24 horas por dia. E o melhor, é totalmente gratuito. Falando assim, parece até promessa de político, né? Mas eu vou te mostrar na prática como configurar esse bot. E o melhor, ele é um bot oficial dentro da própria Binance, que é a principal, né, a maior corretora de criptomoedas do mundo. Bom, se você não tem conta na Binance, tem um link aqui na descrição. Basta clicar nesse link, você vai cair nessa página aqui de cadastro, você vai preencher o seu e-mail e você vai receber um código no seu e-mail para poder validar que esse e-mail realmente é seu. Ele vai pedir para você configurar uma senha e se você tiver no PC, você já vai conseguir logar diretamente no site. Se você tiver no celular, ele já vai te encaminhar, né, para baixar o aplicativo, seja no Android ou no iOS. Baixou o aplicativo, você vai fazer o login com seu e-mail e senha. Depois de fazer o login, você vai vir aqui na parte de conta, você tem que ser um usuário verificado. Então pensa que é como se fosse uma conta de banco, você vai precisar fazer uma transferência de dinheiro para cá, depositar reais aqui, para você começar a comprar as criptomoedas e vender, configurar esse bot. Então você vai vir aqui em conta e vai fazer a verificação da sua identidade, tá? E também é interessante você vir na parte de segurança aqui, tá? E configurar o Google Authenticator, configurar o seu celular para você ficar mais protegido. Eu preparei um vídeo mostrando esse passo a passo com mais detalhes. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês, caso você queira, né? Você saber mais detalhes aqui, uma coisa mais devagar para você ir acompanhando, tá? E aqui o que a gente vai precisar? Vai precisar depositar. A gente clica aqui em cima em depositar. Aqui eu tô correndo um pouquinho porque eu já tenho esse conteúdo no canal, tá? Vou deixar aí caso você queira ver isso com mais detalhes. Coloca aqui depositar em BRL, coloca o valor que você quer depositar, tá? Faz o Pix, ele vai gerar um QR Code que você pode tanto ler com seu celular ou o Pix copia e cola. Então você copia o código, vai no seu banco, cola o código e manda real para cá. Aí o que a gente vai fazer? No outro vídeo eu mostrei como você faz o conversor, tá? Que você converte ali, é mais simples. Nesse vídeo eu vou mostrar como que você faz a compra e venda pelo mercado spot. Por quê? Porque como a gente vai trabalhar com um bot, você já tem que se acostumar um pouquinho com isso daqui. Agora que eu percebi que minha câmera estava na frente, né? Então basicamente você vem aqui em cima, tá? E aqui na parte de conta. Cadê? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui, ó, account, né? O meu tá em inglês, mas o seu, estando em português, é aqui na parte de conta, beleza? Então vai para aquele lugar que eu mostrei ali. E agora o que você vai fazer? Quando você depositar aqui, vai cair em BRL. Você vai precisar converter para o USDT. Então você tem que clicar aqui, ó, USDT/BRL. Chegando aqui, você vai precisar colocar aqui, ó, em Market e vai colocar quanto você quer comprar de USDT, tá? Eu já tenho aqui 221 dólares, eu tenho 26 centavos só, né? Eu não vou conseguir comprar, mas você vai clicar aqui, ó, Buy, né? Comprar USDT, ok? Então você vai usar o seu BRL para comprar dólares. Lembrando que você consegue fazer tudo isso daqui pelo celular, ok? Só que eu estou fazendo no PC porque fica mais fácil mostrar aqui para vocês. Mas no aplicativo, quando você instala o aplicativo pela primeira vez, ele vem com uma versão light. Você tem que ir ali nas configurações e marcar a opção Pro. Aí ele vai liberar mais configurações para você, tá bom? Aonde é esse bot maravilhoso de comprar quando cai e vender quando sobe? Você vem aqui em Trade e aqui, ó, vai ter Trading Bot. Então tem mais de um tipo de bot. Se vocês curtirem, eu trago os outros bots aqui, que são outros tipos de estratégia, tá? Esse bot que eu falei é o Spot Guide, tá? Então basicamente o que ele vai fazer? Ele literalmente, tá? Não é promessa, ele vai comprar quando cair e quando subir ele vai vender a criptomoeda para você. E eu vou mostrar aqui como você faz essa configuração, tá? Eu vou usar o meu dinheiro aqui para configurar um bot juntinho com vocês. Cliquei aqui no Spot Guide, ele vai, como eu falei, né? Olha só, ele já abriu essa configuração aqui, então você tem que já estar acostumado com essa configuração. Eu vou jogar minha câmera aqui para o lado,
né, para poder não atrapalhar. Aqui no cantinho, pô, onde eu jogo a câmera dá problema, né? Eu tenho que ficar sem câmera. Aqui, vamos trabalhar com Ethereum ao invés do Bitcoin, tá bom? Então eu vou colocar aqui o Ethereum, porque o Ethereum ele tem uma volatilidade maior. Então eu vou trabalhar com a Solana. Vou fazer o seguinte, vou trabalhar com a Solana, tá? Então eu vou colocar aqui Solana USDT, beleza? E aqui já vai ter algumas opções de bot para você poder copiar, ok? Então aqui alguém configurou, mas eu vou mostrar como a gente configura do zero, tá? Aqui vai aparecer só os que estão lucrando, não quer dizer que vai continuar lucrando. Então é interessante você entender como que funciona a configuração manual. Então vamos clicar aqui em manual, vai aparecer algumas configurações aqui e como que funciona basicamente? Você vai ter que configurar um range para ele comprar e vender, tá? O que seria isso, configurar um range? O preço da Solana está $207. Então você pode falar o seguinte, olha só, vamos colocar aqui até 185, tá? Então, se a Solana cair, eu quero comprar Solana. Se a Solana subir, eu quero vender. Então você configura ele. Só que se ele cair abaixo desse valor que você configurar, ele para de comprar. Por quê? Porque ele já vai ter usado todo o seu dinheiro, tá? Então se você coloca um limitador mais curto, ele vai usar o seu dinheiro mais rápido. Se você coloca o limitador mais longo, ele vai usando o seu dinheiro aos poucos, tá bom? E a mesma coisa para cima. Então para baixo ele vai comprar, para cima ele vai vender. Então vamos fazer o seguinte, eu quero que vou botar 220 até 190, tá? Então vamos descer um pouquinho mais aqui, 215 até 190. Então sempre que a Solana cair, eu quero que ele compre Solana, tá? E sempre que ela subir, eu quero que ele venda. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é preencher. Qual é o meu range, né? O meu preço? O lower, que é o de baixo, 190. E o de cima é 215. Então a gente já fez a primeira parte. Agora ele está perguntando quantos grinds eu quero. O que é esse grind? É basicamente isso daqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos trocar a cor. Então o azul é o preço que a gente colocou aqui, o range. Esse verdinho aqui vai ser quantas compras eu quero que ele faça e quantas vendas eu quero que ele faça dentro desse meu range aqui, tá? Então, por exemplo, se eu botar aqui 1, 2, 3, 4, 5, eu venho aqui e configuro 5, tá? Linhas aqui. Quanto mais linhas você configurar aqui dentro, mais ele vai comprar, mais ele vai vender, tá? Ah, então eu vou configurar um monte de linhas. Só que a exchange ganha dinheiro quando você vai pagando as taxas, né? Então, se você colocar um monte de linha, pode ser que as taxas não cubram, o lucro não cubra o valor da taxa. Então, você também não pode encher tanto de linha assim. Então, você tem que chegar numa média. Como a gente chega nessa média? Aqui no Grade, a gente tem dois tipos, aritmético e geométrico. Qual a diferença entre eles? O aritmético é por um número fixo. Então, de 190 a 215, eu posso configurar que a cada $5 de queda eu compro, a cada $5 de alta eu vendo, ok? No geométrico é em porcentagem, então eu posso configurar que a cada 1% de queda eu compro, a cada 1% de alta eu vendo. Como chegar num bom número de grinds? Vou deixar aqui no aritmético e aqui ele já fala o lucro da operação, ok? Então cada vez que eu comprar e vender, se eu deixar 10 aqui, eu vou ganhar 1%. Se eu colocar 20, eu vou ganhar 0,5%? Não, eu ganho menos, porque tem a taxa da corretora. Então aqui ele já calcula a taxa da corretora. Então quanto menos, vai demorar mais para fazer as operações, tá? Só que você também ganha mais por operação, ok? Então eu vou deixar aqui um número de 10. Eu poderia colocar 5, mas eu acho que eu vou deixar 15. Vai, nem 10, nem 20. Não, vamos deixar 10 aqui, pelo menos 1% de lucro por operação. Agora aqui a gente configura quanto a gente quer colocar para rodar, né? Então eu vou colocar $200 aqui. E aqui vem a parte de opções avançadas. Pode ficar tranquilo que é bem de boa, ok? Então o primeiro aqui, a gente tem a opção de, por acaso, se ele sair do range, por exemplo, subiu,
se valorizou a Solana, o que ele faz aqui? Ele vai aumentar o grind aqui em cima e diminuir o grind embaixo. Então é como se ele estivesse seguindo a tendência do ativo. Passando o mouse, ele tem a explicação aqui de como funciona, tá? Você pode ficar tranquilo. Eu vou deixar isso daqui desmarcado, eu não quero que ele vá seguindo, eu quero que ele trabalhe só dentro desse range mesmo que eu configurei. Aqui é o acionador do grind, então você pode definir, o preço está 207, mas eu só quero que comece se ele chegar a $200. Então você põe aqui 200, tá? Nesse acionador. Eu vou deixar sem nada, porque eu também não vou usar o acionador. Eu quero que já funcione. E aqui tem a opção de stop loss ou take profit. O que é isso? O stop loss, ele para essa operação do bot se você tiver um certo prejuízo configurado. Então, por exemplo, eu coloquei $200 aqui investido. Eu posso configurar que se eu perder $20, meu capital cair de 200 para $180, eu quero que ele pare de operar, tá? E o take profit é o seu alvo, o seu lucro. Então eu posso configurar que se eu ganhar $20 e então meu capital for de 200 para $220, ele para de operar. Aí eu garanto esse lucro. Mas como assim, Ramon? Eu posso perder dinheiro? Vou te explicar aqui o que pode acontecer, tá bom? O que pior pode acontecer aqui você rodando essa operação. Então já adianto para você, se a sua ideia é comprar cripto e você já compraria a Solana nesse preço, então você pode ficar despreocupado que o risco aqui é baixíssimo, você vai entender. Antes de explicar o porquê você pode ficar mais tranquilo, vamos falar aqui das opções. A gente tem a opção por preço, então, mas só funciona, né, abaixo do preço que você configurou. Se você tentar configurar aqui 195, ele não vai deixar. Eu quero que ele pare de operar, por acaso, né, se você colocou acompanhando a tendência, em 185, né? Então, se chegar a 185, ele desliga, ok? Por quê? Porque ele pode vir aqui embaixo, não só se marcar isso, né? Porque se marcar isso vai acompanhando. Mas mesmo sem marcar isso, ele pode vir aqui embaixo e se voltar para o preço aqui, ele volta a operar, né? Mas aqui, se você configurar para ele parar em 185, se ele chegar e bater 185, ele já desfaz a operação do bot, ok? Ou então, eu quero que pare em 220. Você pode colocar aqui, se ele subir em 220, ele desfaz a operação do bot. Esse é por preço do ativo, né? E aqui vai ter a opção, vender todas as Solanas quando parar. Você pode deixar isso daqui marcado ou não. E como você está trabalhando no mercado spot, que é o mercado à vista, a única coisa que pode acontecer é você comprar Solana. Por isso que eu falei, tipo, se você já compraria no preço atual, se o preço da Solana cair, você só vai comprar Solana mais barato, vai ter colocado lucro no bolso das operações de comprar e vender, e se romper aqui o seu range que você configurou, você sai todo em Solana. Claro que você pode colocar aqui, né, para você assumir o prejuízo caso você transforme todo o seu dinheiro em Solana, tá? Vamos chegar lá também. No PNL, você pode configurar, aquilo que eu falei, tô com 200, se eu tomar $20 de prejuízo, eu quero que o bot pare, tá? Aí eu posso marcar para vender a Solana ou para guardar. Se você quiser guardar a Solana, você deixa desmarcado. Se quiser vender a Solana, né, Por que isso? Porque se você ficar todo em Solana e desvalorizar a Solana, sei lá, ela pode ir para $50. Então você vai ter um baita preju. Se você colocou aqui para vender, assim que saiu aqui, ele já vai vender, ok? Mesmo que ele venda no prejuízo, claro, né? Porque ela desvalorizou, ele já sai da operação, ok? Eu quero garantir o lucro. Se eu lucrar $50, então de 200 for para 250, eu quero que o bot pare, né, para garantir esse lucro no meu bolso. Então você pode configurar aqui para ganhou 50, o bot para. Aí a mesma coisa, se ele tiver alguma Solana, você pode configurar para ele vender todas as Solanas. Ou você pode deixar configurado para ele manter as Solanas. E a última opção é a de ROI, né, porcentagem. Se eu perder 10% do meu capital, então é diferente, né? Aqui no caso vai dar os mesmos 20 que a gente colocou no PNL. Mas se eu tivesse aqui $500, 10% seria $50, né? E não 20. Então, se eu perder 10%, ele para. Se eu lucrar 20%, ele para também. Aí é a mesma coisa, você pode selecionar para poder vender. Então, eu não quero que ele pare, eu não vou usar o stop loss, tá? Eu não quero que venda os ativos, então se a Solana cair, eu prefiro ficar comprado nela, ok? E eu decidir quando vender,
Se você quiser, pode colocar aqui para vender e assumir o prejuízo. Então, eu não vou usar nada dessa configuração avançada, tá? Mas é uma proteção. Às vezes você tem ali o dinheiro que você... Ah, eu não quero correr risco com esse dinheiro. É interessante você sim configurar um stop loss, tá bom? Ou então sua estratégia tem dado retorno e você quer que ela seja redimensionada independente do preço, você pode marcar isso daqui. Então vai depender de cada um. Então eu vou clicar aqui em criar e aqui vai aparecer as configurações, né? Ó, intervalo de preço, o número de grind, o modo, né? O lucro por operação e aqui está desativado. Vou colocar $200 e eu vou confirmar essa transação. Tá, aqui apareceu, não deu, tô sem óculos, não deu nem para eu ler. Deixa eu clicar aqui de novo, que vocês aí conseguem pausar. Eu não vi qual foi o erro que deu. Bom, o erro é porque os $200 ainda estavam sendo depositados, né, processados pela blockchain. Então, eu peguei ali o BNB que tinha, vendi, então aumentei aqui meu valor em dólar para poder criar aqui. Então, dessa vez vai, né? Então, ordem criada, o bot está criado aqui, ok? Então, acompanha aqui o canal, se inscreve para eu trazer esses resultados aí, como que foi o desempenho desse bot. Você pode criar esse bot aqui em vários tokens diferentes. Você pode fazer para o Bitcoin, para o Ethereum, para a Solana. Então, eles vão aparecer aqui embaixo. E aqui embaixo já tem umas informações, ó. A criação dele, qual foi o investimento que eu coloquei, qual é o lucro, tá, que você está tendo. Aqui você consegue ver todas as operações, então num vídeo futuro eu posso trazer aqui todas as informações. Ele já criou aqui um grind de compra e venda para mim. Olha que legal. Aqui ele está falando que eu estou tendo um prejuízozinho. Claro, a gente ainda não completou as operações, a gente ainda não comprou e vendeu. Aqui ele tá com os grinds, então se cair para 190, ele vai comprar. Se cair para 190, desculpa, para 207, ele compra. Para 205, ele compra. 202, ele compra. 200, ele compra. Se subir para 212, ele vende. Se subir para 215, ele vende também, entendeu? Então ele já comprou um pouco de Solana, tá? E se subir, eu já vou estar vendendo e colocando lucro no bolso. Se cair, eu vou estar comprando e no momento que subir, ele vende e coloca lucro no meu bolso, tá? E todas as operações vão aparecer aqui, então você consegue ver em detalhe. E aqui tem as informações, ó, o range, o número de grinds que a gente colocou, o lucro por cada operação, tá bom? Então é algo bem interessante aí que pode fazer parte da sua estratégia. Agora voltando aqui para a página do bot, olha que legal. Vou tirar aqui essas linhas que eu coloquei, né, que foi só para ajudar a identificar. Vou vir aqui embaixo e vou ativar isso daqui, ordens abertas, tá? Lembrando, se você usar o original, a original agora tá aparecendo, normalmente não aparecia, tá? Mas eu prefiro o TradingView. Então, você marcando essa opção aqui, você consegue ver exatamente, ó, vamos dar um zoom aqui para a gente poder ver melhor. Vou até tirar minha câmera aqui da frente. A gente consegue ver exatamente onde ele vai comprar e onde ele vai vender. Então o preço está aqui agora. Se subir aqui e bater nesse grind aqui, ele vende. Se o preço que está aqui agora cair para cá, ele vai comprar, tá? Aí quando ele comprar aqui, ó, ele vai comprando, ele vai comprando. Aí o que era compra vira venda, tá? Então aqui vai ficar vermelhinho. Então ele caiu aqui, comprou, subiu, vendeu. Caiu aqui, comprou, subiu, vendeu, tá? Então, enquanto tem essa volatilidade aqui, ó o ativo vindo aqui, então aqui, ó, ele compraria, aí subiu, vende, compra, vende, e assim você vai colocando, cada vez que passa nesse grind aqui, ó, é 1% de ganho no seu bolso. Então, se ele veio aqui 3 vezes durante o dia e passou por 3 grinds aqui, por exemplo, foi, voltou, exemplo, né? Você ganhou 3%, né? Quer dizer, quando ele desce, você compra, subiu 3%. Desceu, subiu 3%. Deu para entender? É mais ou menos assim que funciona. Então, comenta aqui se vocês querem que eu traga, sei lá, daqui a uma semana, o resultado, ou então esperar ele sair do range, eu trago o resultado aqui para vocês. Agora, se você estiver querendo dar um passo a mais, entender um pouco mais sobre finanças descentralizadas, eu vou deixar um vídeo aqui em cima falando sobre a MetaMask, como você pode sacar dinheiro aqui para uma carteira da Web3 para poder fazer operações no ambiente descentralizado, tá bom? Então é só clicar e assistir.